Olá, Rafael Moreno, professor de Física. Espero que você esteja muito bem. Seguinte, essa questão aqui não é nada trivial, tá? É uma questão que caiu na prova da Polícia Civil do Amazonas para o concurso de perito criminal em Física. Então, todas as pessoas que fizeram essa questão são professores de Física no mínimo, tá? Ou bacharéis. Então, nada simples, tá? Recomendo que tu dê uma lida, tente organizar as ideias direitinho, tá? Garanto que a gente só vai utilizar fórmulas que eu já abordei aqui na playlist, tá? Leva um tempinho tentando fazer, essa etapa é importante, mas aí depois não se sinta mal se você não conseguir, tá? É uma questão realmente complicadinha, tá? Vou ler aqui, aí, tá? Então, pausa o vídeo, tá? Pra fazer. Aí tá descoberto, tira um print se tu quiser. E aí, vamos começar como sempre se começa uma questão, tá? A gente vai lendo, vai grifando, e aí se for necessário a gente já pensa nas fórmulas, tá? Bora lá. Dois grupos de estudantes recebem a tarefa de medir no laboratório do colégio o calor específico de um metal. Para isso, recebem duas amostras de massas iguais desse metal e as aquecem em água fervente até terem certeza de que suas amostras chegaram à temperatura de 100 Celsius. Um grupo utiliza um calorímetro de água, Berthelot, não sei como ler isso aqui, coloca no calorímetro 800 gramas de água a 20 Celsius. Nele introduz uma das amostras metálicas aquecida, que lembra estar a 100 Celsius. O outro grupo usa um calorímetro de poço de gelo, Bunsen. Coloca no calorímetro uma grande pedra de gelo a 0 Celsius, que possui uma cavidade, o poço. E nessa cavidade introduz a outra amostra metálica aquecida e em seguida o tampa. O calor específico da água líquida é 1 caloria por grama Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama Celsius. Considere desprezíveis as capacidades térmicas dos calorímetros. O grupo que utilizou o calorímetro de Berthelot, então a gente tem que associar esse primeiro grupo aqui, tá? Verificou que a temperatura de equilíbrio térmico do sistema da água amostra metálica foi de 36 Celsius. Nesse caso, a amostra de gelo que se fundiu até ser atingido o equilíbrio térmico no calorímetro de Bunsen foi D. E aí, olha só, como são dois experimentos, a gente vai fazer duas análises separadas, tá? Eu vou fazer aqui de azul a do primeiro grupo. Tá? A do primeiro grupo, ele vai considerar o calor do metal, tá? Só que esse calor do metal, ele vai para uma amostra de água que está esquentando. E aí você deve ter visto essa expressão assim na minha aula de equilíbrio térmico, tá? E aí eu vou colocar aqui B de Berthelot. Não, eu vou colocar de água, tá? Eu ia colocar B de Berthelot, mas também é B de Bunsen, então vai te confundir. Então esse primeiro grupo faz o seguinte: ele tem esse metal e aí esse metal vai resfriar, tá? E aí nesse processo que ele resfria, ele passa calor para a água, tá? E aí esse sinal de menos é justamente porque enquanto um está perdendo calor, o outro está recebendo, tá? Ao invés de começar assim, é interessante que a gente comece analisando um pequeno detalhe da pergunta, tá? Para a gente saber exatamente o que a gente quer calcular. A gente quer calcular a amostra de gelo que derrete, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer bem para cá para baixo. Informações... Não, vou fazer aqui antes, tá? Eu espero que fique bom assim, tá? O calor do metal. E agora essas informações aqui tem que ser referente ao gelo, tá? Então, o calor do gelo. Beleza? E aí, o que a gente está procurando? A gente quer saber a massa de gelo que se fundiu. E aí, essa informação tá bem aqui dentro desse Q-gelo, tá? Então, vai ficar assim, menos. E aí, vai ficar M, que é a massa que vai derreter, vezes esse M que a gente está procurando, tá? Calor latente de fusão, bem aqui, tá? Que a gente tem aqui no texto, que é 80, tá bom? E aí, o que a gente ia colocar aqui nesse calor do metal? A gente ia colocar massa
calor específico, a gente não sabe quanto é, a gente ia colocar calor específico da amostra, desse material, tá? Que a gente não sabe quanto é que é, a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? E aí a temperatura final a gente sabe que é 100, ou melhor, a temperatura final a gente sabe que é 0, a inicial a gente sabe que é 100, tá? Ah, e detalhe, este M aqui é da amostra de metal, tá? Então eu vou colocar um M aqui embaixo para você diferenciar. E esse M aqui a gente sabe que é da amostra de gelo. Eu vou colocar um G aqui para diferenciar. Esse massa de gelo é o que a gente está procurando, tá? Eu vou reescrever procurando simplificar, tá? Então, massa do metal, que a gente não sabe quanto é, vezes o calor específico. Temperatura final é 0 e a inicial é 100. Então, vai ficar menos 100 aqui, tá? Menos 100, tá? Porque nesse experimento ele vai de 100 até 0, tá? Até entrar em equilíbrio térmico com a massa de gelo que está a 0 Celsius. Menos a massa de gelo que a gente está procurando, vezes o calor latente de fusão, que é 80. A gente ainda pode cortar esse 0 aqui com esse 0 daqui, tá? E a gente vai poder cortar esse menos daqui com esse menos daqui. Bem, então bora escrever de um modo mais simplificado possível. Mg vezes 8. E aí vai ficar assim. Massa do metal vezes o calor específico vezes 10, tá? E aí, olha só, não dá mais para avançar porque a gente não sabe nem calor específico, nem a massa de gelo, nem a massa de metal. Só que a gente sabe que essas informações bem aqui, ó, vão estar na outra parte do cálculo, tá? Da primeira experiência. Então, bora desenvolver esse cálculo. Opa, perdi. Perdão. Foi moleque. Bora desenvolver esse cálculo bem aqui e ver se a gente encontra essas informações aqui, essas duas. Se a gente encontrar, a gente substitui aqui e encontra a massa de gelo que vai derreter, tá? Eu acho que minha voz está ficando um pouquinho escrota, mas eu acho que isso não é motivo para parar a aula, vai dar certo. Beleza. Calor do metal. Aí a gente sabe que vai ser M vezes um metal esfriando, né? Vezes ΔT. E aí esse ΔT vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Isso vai ser igual aí para a água. Essa água está aquecendo, não é uma mudança de estado físico. Então a gente vai ter que utilizar M da água, que esse M aqui é esse 800, tá? O calor específico da água, que é 1, vezes ΔT, tá? Que vai ser temperatura final menos temperatura inicial da água, tá? Beleza, bora substituir os dados aqui. Esse M aqui é a informação do metal, então o M bem aqui, tá? A gente não sabe quanto é isso, tá? Inclusive, se a gente encontrar, a gente vai substituir lá na outra fórmula. Esse Czinho a gente também não sabe. Temperatura final. A temperatura final é 36, tá? Isso é informação da primeira experiência. Então, 36 bem aqui. E a inicial é 0. Beleza. Menos M, essa massa aqui é a massa de água, então 800 para cá. O calor específico é 1, que é a informação da água. Temperatura final é 36 e a temperatura inicial é esse 20 bem aqui, ó, tá? E aí é desejável que você volte e leia para você entender a correlação, tá? Detalhe, a primeira vez que eu fiz essa questão eu não fui tão direto assim, tá? Eu precisei pensar bastante, então nem sempre vai ser tão simples quanto eu estou provavelmente tentando fazer. Beleza, o que é que eu faço agora? A gente vai começar fazendo as operações simples, tá? Ó, esse 1 aqui não precisa aparecer embaixo. Menos 800. Beleza, 36 menos 20 vai dar 16. 16 para cá. 36 menos 100, ó, esse M. Massa, calor específico, a gente não sabe quanto é. 36 menos 100 vai dar menos alguma coisa. Se fosse C menos 30 ia dar 70, então isso aqui vai dar menos 64, tá? Beleza. E aí, se a gente quiser saber, olha só, tá faltando essas informações aqui, ó. A massa do metal e o seu calor específico. Bem aqui tem a informação, a massa do metal vezes o calor específico. A gente vai determinar nessa fórmula
nessa parte do cálculo e passar para esse outro lado aqui, tá? Beleza. Para a gente descobrir, então, a gente deixa assim, ó, massa do metal vezes o calor específico. Beleza, vai ser igual... Olha, dá para cortar esse menos com esse menos aqui. Vai ficar 800 vezes 16 dividido por 64. Eu sei que 64 é igual a 8 vezes 8. Isso aqui é... Não sei como tu preferiria fazer essa conta. Eu faria assim, você pode fazer de um jeito diferente, tá? 800 é 8 vezes 100. 16 é 8 vezes 2. Então eu posso cortar um 8 de baixo com 8 de cima, um 8 de baixo com 8 de cima. Eu vou ficar com 2 vezes 100, tá? Que vai dar 200. Então esse produto aqui, M vezes C, é na verdade 200, tá? Pronto, fechou. Fechou não, né? Apesar de ter 200 aqui, na resposta a gente está procurando a massa de gelo. Não está movendo agora. Ah, travou. Parabéns pra mim. Ai, inferno. Tá, travou. Ah, era o computador que tinha travado. Beleza, peço-te perdão aqui. Vou tentar cortar. Nossa, que coisa. Tudo bem, esse professor aqui se batendo na tecnologia. Sem novidade, né? Beleza, onde tinha esse produto, M vezes massa do metal vezes o calor específico, eu vou botar 200. Então, vem 200 pra cá. Vou voltar com verde aqui pra você saber. Só que esse azul veio do outro lado do cálculo. Vezes 10. Como eu quero saber a massa de gelo que derrete, eu jogo esse 8 pro outro lado. E isso já vai me dar a massa de gelo. Então, a massa de gelo é igual a 2000 dividido por 8, tá? 2000 dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Vai dar 1000 em cima, 4 embaixo. Eu sei que 1000 dividido por 4 dá 250 gramas. E aí, essa é a resposta da letra C, beleza? E filhos, garanto que essa questão aqui não é nada trivial, tá? Essa questão aqui foi proposta por uma banca bem complicada, que é a FGV, para um concurso de perito, então, peritos em física. Então, a proposta era justamente complicar a vida de quem fosse se propor a fazer essa prova, tá? Bem, espero que tu tenha gostado da questão especialmente difícil, especialmente problemática, mas a vida é assim, né? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.